Olá, gente, estamos abrindo mais uma vez a porta do nosso podcast Casa do Garay, nosso podcast semanal onde a Casa do Garay não é minha, não é sua, a Casa do Garay é nossa. E hoje nós estamos reabrindo o quadro Endireitando com eles que já são sócios do podcast Casa do Garay, que é o doutor Romário Bezerra, doutor David Ferreira e doutor João, que está estreando aqui no nosso podcast, e todos eles são do mesmo escritório, que é o do doutor Romário Bezerra. Doutor Romário, muitíssimo obrigado pelo retorno aqui ao nosso podcast e por abrilhantar sempre o nosso programa. Não, é sempre um prazer a gente estar aqui, sempre um prazer. Quando convidar, a gente vai vir, não é? Sempre trazendo informações relevantes, dicas importantes para os consumidores, contribuintes e aprimorando ainda mais, não só o nosso saber, mas o saber também do nosso espectador, né? Daquele que está acompanhando, porque eu tenho certeza que são dicas importantes que a pessoa deve ter para que ela não venha a ser lesada, ela não sofra e não perca direitos. Então, a gente sempre costuma dizer que o consumidor, o trabalhador, o contribuinte bem informado dificilmente será lesado. É isso aí. E ele falou aqui, é só me convidar que eu venho. Eu vou convidar ele sempre, ele vai estar toda semana aqui com a gente, então. Doutor David Ferreira, obrigado mais uma vez pelo retorno aqui ao nosso podcast. Nada, Robson, é sempre um prazer estar aqui e trazer informações para o contribuinte, para o público no geral, porque a gente sabe que é importante saber os seus direitos, as suas obrigações também. Então é sempre um prazer retornar aqui. Você é um cara brilhante, eu sempre comento lá no escritório, eu falo, pô, Robson, gente boa, cara engraçado, parceiro. É sempre um prazer estar aqui, de verdade. É isso aí, eu me esforço, meu amigo. Eu não nasci com beleza, eu tenho que ser alguma coisa de bom, eu tenho que ter aqui. O João está estreando, já está fazendo bullying comigo, rindo da minha cara aqui. João, muitíssimo obrigado por você estar aqui no nosso podcast e para brilhantar ainda mais, né, com assuntos que a gente estava conversando aqui em off, e nós vamos falar um pouco sobre direito empresarial, direito tributário, não é isso? Exatamente. Eu fico muito feliz de estar aqui com todos vocês, inclusive, Robson, muito obrigado pelo convite, né? Eu fico muito feliz realmente porque, assim, trazer esse novo assunto para o escritório em si e somando forças com o Dr. David, que também atua na área, especificamente falando. O Dr. Romário, que atua também na área empresarial, é algo muito bom, inclusive para os empresários e contribuintes no geral. Então, vai ser muito, muito proveitoso esse bate-papo de hoje. Bacana, então hoje nós vamos falar de seguro, nós vamos falar de automóveis, de PVA, nós vamos falar de empresas. Hoje está recheadíssimo aqui o quadro Endireitando. E olha como é que eu tô chique, gente. Olha só, eu vou ler aqui com as letras que estão aqui miúdas, mas eu estou tirando onda, um podcast Casa do Garay, que na realidade, olha quem trouxe o presente para mim. O escritório do Dr. Romário, tá? Então agora, mas daqui para frente vai ser só esse aqui. Cada vez está ficando melhor. Sabe por quê? Por causa da audiência de vocês. Vocês estão crescendo comigo, eu estou crescendo, estou ficando chique. Estou me sentindo o Jô Soares aqui, quando eu pegava aquele cartãozinho aqui, que é o meu ídolo, tá? Jô Soares sempre foi meu ídolo, minha referência de entrevistador é o Jô Soares. Vamos começar com o doutor Romário Bezerra, né? Nós estamos aqui, Romário, o segurado inadimplente perde o direito à indenização do seguro. Esse é o nosso tema. Eu tenho uma pergunta importante aqui para você. Tem um número específico de parcelas não pagas que faça o consumidor perder o direito do seguro? Bom, essa é uma questão bem delicada, mas é importante a pessoa entender que o seguinte, o fato dela estar inadimplente com o seguro, e aí independente do seguro, seja seguro de carro, seguro de vida, não é? Seguro de aparelhos celulares, o fato dela estar inadimplente por si só não justifica o não pagamento da indenização. Então imagine você que vem pagando ali o seu seguro regularmente, o seguro de carro, e é uma pessoa que reside no estado do Rio de Janeiro, que é uma cidade infelizmente dominada, né? Se tornou uma grande área de risco, sofre algum sinistro, algum assalto, e quando você vai recorrer à seguradora, ela diz para você que não vai pagar a indenização porque você estava inadimplente. Isso é certo? Será que isso é justo? Não é com esse contribuinte, não é? Mas para que ela se recuse a pagar a indenização que ele teria direito, o primeiro passo que ela deve fazer deve ser constituir esse consumidor em mora, ou seja, ela deve notificar ele da inadimplência. Se ela não notificar, mesmo que ele não tenha pago determinados números de parcelas,
ele vai ter direito à indenização. Então, é uma dica para você que está nos acompanhando, que assim, o fato de você ter esquecido de pagar uma parcela do seguro, pagou o mês da frente, né? não pagou o mês correto. Então, assim, você pode não perder o seu direito se essa seguradora não notificar você a respeito desse débito. E não é qualquer notificação. É uma notificação que constitua esse consumidor em mora. Então, é aquela notificação, muitas das vezes, extrajudicial, é aquela interpelação cartorária, é aquele comunicado que o consumidor recebe na casa dele falando a respeito da inadimplência. E, quanto a isso, existe a súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça, que é o que embasa isso que eu estou trazendo para o consumidor, que a indenização ela não pode ser negada se não houver em si essa constituição em mora. Mas quanto ao número de parcelas, Robson, existe uma grande discussão. Por quê? Você não pode ser um devedor quanto mais. Agora, imagine a seguinte situação. Você vem pagando o seu seguro anos e aí você esquece de pagar umas 2 parcelas. É justo com você que vem pagando 5 anos, por exemplo, de seguro? Não é. Não é justo. Então, nessas situações, existem entendimentos consolidados e entendimentos basilares, não é, dentro da Justiça Federal, até mesmo por meio dos enunciados. Isso aconteceu na 4ª jornada de Direito Civil, que é feito lá pelo Conselho da Justiça Federal, que é o enunciado número 371, que ele vai dizer o seguinte para essas pessoas: essa mora, quando ela é de pequena, vamos dizer, há uma escassez de pequeno valor, ela não justifica a resolução desse contrato e, com isso, esse consumidor ele passa a ter direito. Ou seja, se você ficou sem pagar determinadas parcelas, mas você tem um número proporcional muito maior do que o número de inadimplências, ainda assim é possível você ter direito a essa indenização securitária. Então, assim, você que não pagou o seguro já pode tranquilizar o seu coração. Claro que é preciso entrar com ação na justiça, porque a seguradora vai negar. Então, você pode ficar tranquilo que já existe entendimento já sumulado, e súmula é um padrão decisório vindo da instância superior para que as outras instâncias cumpram, não é? E caso elas não cumpram, você pode levar isso àquele tribunal que teve a decisão desrespeitada. Então, você pode ficar tranquilo. Não pagou, não crie um hábito de não pagar seguro, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que a gente está ensinando aqui. Mas não pagou, você não vai perder a indenização securitária. É o que diz a súmula 616 do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Que bacana você falar isso, porque tem muita gente inocente, né? Que ela liga para a companhia de seguro e eles já estão prontos para falar que perdeu o Playboy, né? Justamente. e eles simplesmente ficam tristes, desligam e acham que realmente perdeu. Então, é o que eu falo da importância de uma orientação de um profissional da área do direito, né? Que ele esteja atualizado, que nem você falou, já existem súmulas já. Né? Então, você que está inadimplente com o teu seguro, aconteceu algum sinistro e falaram para você que você não tem direito, você procura o escritório do Dr. Romário Bezerra. São pessoas sérias, são pessoas competentes, são pessoas íntegras, senão não estariam sentados aqui. E digo mais, são meus advogados. Canso de ir lá no escritório deles, levar amigos, levar clientes lá, e todos eles elogiam, né, pela dignidade, pela capacidade, pelo bom empenho. Então, assim, não desanime. Aconteceu com você, aconteceu com o vizinho, aconteceu com um parente, aconteceu com um primo distante. Tem direito, sim. Procure os teus direitos, porque se depender deles, eles sempre vão falar que não, perdeu. Mas aí você vai num profissional qualificado que você vai ver que a história, que o buraco é mais embaixo, né, Romário? É isso aí, é como a gente diz, o consumidor bem informado, ele não vai ser lesado, ele não vai perder, porque ele já sofreu o sinistro. Agora, imagine, além de sofrer o sinistro, ainda perde o direito à indenização, sendo que você vinha pagando. A ideia do seguro é justamente te proteger no momento que você mais precisa. Vamos aqui para uma segunda pergunta que eu tenho para você aqui. Essa obrigação de pagar a indenização securitária também se estende às associações de proteção veicular? É uma questão bem controversa, mas, em regra, eu posso afirmar para você que sim.
as associações de proteção veicular, elas têm sido uma crescente, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos inúmeras associações de proteção veicular. Até então existia uma certa discussão se iria ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ou apenas o Código Civil. Por quê? Elas dizem que não estão prestando um determinado serviço a ponto de incidir o Código de Defesa do Consumidor. Se você for em qualquer dessas associações, elas vão dizer, não, nós somos reguladas pelo Código Civil brasileiro e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça ele tem um outro entendimento a respeito dessa questão. Primeiro, quando você vai até essa associação de proteção veicular, o que ela vende para você? Ela diz para você que se acontecer algum sinistro com o seu veículo, você vai ser indenizado por ele. Se acontecer algum acidente, alguma avaria, você vai receber o ressarcimento. Então, ela se comporta como se fosse uma seguradora. E o fato dela se comportar e criar em você uma expectativa de proteção é em cima dessa expectativa que vai ser aplicado, sim, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 35, que vai dizer que se o fornecedor de serviço ele se recusa a cumprir com a oferta ou a publicidade dele, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação na via legal. Então, essa associação de proteção veicular, mesmo que exista uma certa discussão, se ela se comporta como uma seguradora, ela vai ser obrigada a cumprir com aquilo que ela prometeu. E muitas das vezes nós, advogados, utilizamos até mesmo o contrato que aquele associado assinou com essa associação de proteção para exigir cumprimentos de obrigação, justamente porque elas se recusam também, alegando que o consumidor agiu de forma displicente, que não conseguiram apurar em si quem deu causa ou não ao sinistro. Então, assim, na hora de vender, tanto as associações quanto as seguradoras prometem ali mundos e fundos, né? Mas na hora de cumprir, chega aquele momento de pagar, começa a surgir uma série de obstáculos. Exatamente, eu acho que isso é com todas as seguradoras, né? A gente está falando de associações agora, de seguradoras, mas acontece também com seguro de plano de saúde. Sim. E tudo mais. Às vezes acontece até com plano de saúde, né? Que se recusa a te prestar um atendimento. Sim. Então, é comum, infelizmente, a gente entende a importância dessas empresas, elas realmente têm uma ideia promissora naquilo que elas estão fazendo, mas é preciso observância da legislação. Não é? Eu posso não concordar com uma lei, mas isso não, vamos dizer assim, me possibilita a descumpri-la. Lei é lei, concordando ou não. Então, se você vai abrir uma associação, no caso de proteção veicular, primeiro busque uma assessoria jurídica para saber daquilo que você vai fazer e quais são os riscos do seu negócio. Porque muitos não querem cumprir, quando o consumidor entra na justiça, são condenados a cumprir a obrigação, e isso às vezes quebra a própria associação, porque ela depende do capital desses associados para conseguir te indenizar. Só que imagine o seguinte, no estado do Rio de Janeiro, na calamidade pública que a gente vive, Sim. não é? Imagine o número de assaltos, que é uma crescente, principalmente assaltos a veículos, não é? Uma associação quebra, porque ela não vai conseguir honrar Sim. com todos os compromissos que ela assumiu. Então, mesmo assim, se ela se comporta como uma seguradora, se ela se apresenta para o consumidor dizendo que vai indenizá-lo, ela é obrigada, sim, a cumprir. Porque aqui no Rio não está mole, não. Eu sigo aí algumas redes sociais, tipo Jacarepaguá Notícias, Barra da Tijuca Notícias, e volta e meia, principalmente, tem um tipo aí, eu vou até falar a marca aqui, o Jeep Renegade, que falam que parece que cabe um fuzil em pé, alguma coisa desse tipo. Tem uns boatos aí, eu não sei se é mito ou se é verdade, mas que estão roubando pra caramba. Os caras simplesmente cortam, desce quatro do carro, sai do carro, leva os pertences. Imagina uma seguradora dessa aí, vendo uns vídeos desse aí, e o que mais tem aí são esses associados, é para se associar a essas associações aí, né, Romário? Exatamente, tem um monte. E foi uma crescente aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente está vendo assim um boom. Parece que em determinadas regiões tem 2, 3, 4. Sim. Tem algumas que são muito setorizadas a determinadas regiões do Rio de Janeiro, mas é uma crescente. Então é importante que o consumidor que está nos ouvindo, ele tenha conhecimento disso, para que ele não ache que simplesmente, não, eles estão dentro da lei. Não, nem tudo que eles falam para a pessoa é de acordo com a legislação. Eu já atendi um caso de um cliente
que aconteceu um acidente, ele acionou essas benditas associações de proteção veicular e ela disse que não ia reparar o veículo dele porque não se aplicava o Código de Defesa do Consumidor. Olha só, e eles ficam meio que fugindo do Código de Defesa do Consumidor, indo para o Código Civil, porque o Código Civil alivia mais eles do que o direito do consumidor? Não, é porque o Código de Defesa do Consumidor ele é uma lei muito mais específica. O Código Civil ele é uma lei geral, é uma lei que tem mais de 2.000 artigos. Então, assim, ele não consegue atingir tudo. Dentro do Código Civil, nós temos os direitos da personalidade, direito das coisas, direito empresarial, nós temos direito de família, sucessões, temos várias espécies de contratos dentro do Código Civil brasileiro. Então, assim, é uma lei, vamos dizer assim, geral em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei muito específica, não é própria. Mas existe o princípio da especialidade. Então, se uma lei ela trata acerca de determinada questão, é ela que vai ser aplicada em detrimento do regramento geral. Olha que maravilha, gente. O Romário dá show aqui. Agora, eu adoro quando ele cita, né, aqui os artigos. Adoro quando ele cita as leis assim, tudo de cabeça. Eu acho um charme. Deixa eu falar um pouco do Dr. David aqui, que está caladinho ali, quietinho no canto dele, mas não adianta, meu irmão, eu te acho aí, tá? A gente vai falar um pouco aqui também de direito do consumidor com você, né? Dessa parte, posso falar de direito do consumidor, da parte do IPVA de veículo? Também é consumidor, não é isso? As pessoas que, já que a gente está falando da violência do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, né, mas do Brasil inteiro, mas o Rio de Janeiro realmente está demais. E uma pergunta aqui, roubaram o meu veículo e como fica o IPVA? Esse é o tema. Agora já tem uma pergunta aqui para você. Eu tenho direito a ter restituição do valor pago do IPVA em caso de roubo do veículo? Então, sim, tá? Porque existe uma lei estadual, muitos não sabem, mas aqui no Rio de Janeiro existe uma lei estadual que prevê o pagamento, né, do IPVA proporcional àquele contribuinte que teve um sinistro, vamos dizer assim, entre aspas, um roubo, um furto, né, algum dano ali no veículo. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu estava até falando da violência agora há pouco, se eu não me engano, isso é uma reportagem dizendo que está roubando cerca de 62, 64 carros por dia. Caramba. Aqui no nosso estado. Então, infelizmente, a violência vem crescendo bastante. Então, você, contribuinte que já pagou IPVA, né, do corrente ano, um exemplo, 2024, teve o carro furtado agora, um exemplo, em abril de 2024, e aí, meu IPVA que eu já paguei lá em janeiro, estou com licenciamento, o que eu faço? É possível sim pedir a restituição proporcional, ou seja, do daqui para frente até o ano acabar, junto lá você faz um requerimento administrativo, lá junto à Secretaria da Fazenda, para pedir a restituição proporcional do IPVA. Isso é importante, né, Robson? Porque existem carros que o IPVA é altíssimo. Sim. Né? Se eu não me engano, a alíquota é 4% aqui no Rio de Janeiro, em cima do valor ali do carro. Então, por exemplo, tem carro aí que custa 100, 200, 300, 400 mil reais. Então, assim, eu pergunto, você como contribuinte, se não bastasse já toda a carga tributária que a gente sofre, vai deixar, vamos dizer assim, esse valor para o governo? Você sofreu um dano. Então, acho justo, nada mais justo, até porque existe uma lei para isso, você requerer lá a restituição, né, do valor do IPVA caso ocorra aí algum roubo ou furto com o seu veículo. Olha então, só, é possível sim. Sim, eu já não sabia dessa informação, sinceramente. Porque, às vezes, até em acidente mesmo, né, que tem... Você estava falando do IPVA, mas eu lembrei de informações também que vocês já falaram, inclusive, não sei se foi na Band, isso daí, quando a gente entrevistava vocês, a respeito de um seguro que tem sobre um acidente que a pessoa sofre nas vias públicas, né? Sim. Ou de um veículo, ou de uma moto, ou de um ônibus, que ela tem ali um seguro também, seguro, né? obrigatório, o DPVAT, né? Então, quer dizer, são informações importantes. Nessa mesma linha, doutor David, o meu carro foi apreendido por dívida de financiamento. Agora já não estou falando mais roubo, já estou falando de outro tipo de roubo. Eu estou falando de outro tipo de... outro tipo de tomada. É outro tipo de tomada. Assim, o meu carro foi apreendido por dívida de financiamento. E agora, a pergunta é a seguinte, quando o meu carro ele é apreendido, não tem como recuperar? Tem sim. Tem? Tem. Só boa notícia. É uma especialidade que a lei lá traz, o Decreto-Lei 911/69, que regula a matéria de busca e apreensão, né? Muitas pessoas, infelizmente, sofrem com esse tipo de situação porque faz um financiamento, aquela empolgação, depois não consegue honrar o pagamento. Pois é. E tem ali seu carro apreendido, recebe o oficial de justiça, uma visita não muito agradável. Não, nunca é. Olha só, vem aqui pegar seu carro. Então, existe uma possibilidade, né, de você recuperar o carro. A lei prevê lá
a questão da purga da mora. O que é isso? O carro foi apreendido, você vai ser notificado pelo Oficial de Justiça dizendo o seguinte: você tem um prazo de 5 dias daqui para frente poder pagar o valor que o banco está exigindo numa ação judicial, um débito que é apresentado através de uma planilha, ou você pode também apresentar a defesa. Então, a pessoa, nesse prazo de 5 dias, ela tem essa faculdade, por exemplo, que às vezes tem pessoas, Robson, que pagou, o financiamento em 48 parcelas, às vezes ela pagou 40 parcelas, e aí ela perdeu o carro, é justo isso? Então, de repente, o débito que o banco está lá buscando na ação judicial, o valor remanescente, que a gente chama, é R$6.000, e o carro da pessoa custa 60 mil, um exemplo. Então, a pessoa possui essa faculdade. Então, se ela, nesse prazo de 5 dias, conseguir, vai ter que buscar um advogado para isso, profissional habilitado, para poder estar fazendo lá o depósito judicial, que a gente chama de purga da mora, comunicando ao juiz que a pessoa pagou aquele valor ali no prazo da lei e o banco vai ser obrigado a restituir o carro. Então, nesse prazo de 5 dias, a pessoa, assim, precisa analisar se realmente a dívida ainda está muito alta, se está muito baixa. Então, é possível, sim, você, como consumidor, recuperar seu veículo. Não se desespere, porque há, sim, uma chance. Mas se desespera em correr, porque são 5 dias, né? É muito rápido, são 5 dias. O oficial bateu, já liga para esses caras aqui, porque eles têm que preparar processo, né? Eles não trabalham 24 horas, são seres humanos, dormem também. Exatamente. Não é isso? Procura logo para te dar um prazo aí para fazer. Chance. Não é As isso? pessoas pensam que, perdi. Não, existe essa faculdade aí que a lei dá para o consumidor poder restituir o bem. E você falou também, o nome é Purga Purga da mora. Purga da Mora. Isso, purga da mora. Bacana. Vou tatuar isso aqui nas minhas costas. Você falou também daquela pessoa que pagou mais do que a metade. Ali, você deu um exemplo de 60 parcelas, pagou 54, faltam 6 parcelas, não é isso? Sim. Mas e aquele cara que pagou menos da metade? Ele tem uma chancezinha de ver esse veículo dele? Toda situação. Todo mundo tem? Todo mundo tem, só que a questão que varia é a questão do valor em si que está lá no processo. Tá. Porque ali o banco pega todas as parcelas que estão faltando, faz um cálculo e às vezes o montante é R$40 mil, um exemplo. Então o consumidor em 5 dias não vai conseguir aquele valor de R$40 mil. Então, dependendo da quantia, é claro, do poder aquisitivo do consumidor, ele tem sim esse direito, independente do número de parcelas. Se ele pagou 1, 2, 10, ele tem esse prazo de 5 dias que a gente chama de purga da mora. Entendi. Então vamos usar essa purga da mora aí. E se o cara virar e falar, eu estou te dando perguntas de leigo mesmo, tá? Então eu tenho um carro, financei em 48 vezes, paguei 20 prestações, depois atrasei 4, foi para busca e apreensão, e recebi lá o oficial de justiça, procuro vocês desesperados, vou lá no escritório de vocês tomar aquele café maravilhoso, sentar com aquela cara de fiz droga, e falo para você assim, propõe lá um acordo para os caras, vê se eu não posso retomar o meu financiamento. Existe essa possibilidade? Não, o acordo ele foi incentivado pelo novo Código de Processo Civil lá de 2015, só que na prática, quando o banco ele entra com a ação, ele gasta dinheiro com advogado, paga custas judiciais, acordo em si, para devolver o carro, tirando essa hipótese que eu falei da legislação que permite, é difícil. O banco realizar um acordo nesses casos é difícil. Quando ele apreende o carro, ele já conseguiu o que ele queria. Ele então espera aquele prazo de 5 dias, que é justamente passou esse prazo de 5 dias, a consolidação da posse fica para o banco. Então o banco pode livremente leiloar o carro, hoje em dia não precisa mais de permissão judicial. Então, assim, o acordo em si, depois da apreensão, infelizmente é difícil o banco em si ceder. Vamos dizer assim, entendeu? A única situação que existe, que eu, inclusive acho que até também uma das perguntas que foram colocadas, é o seguinte: a pessoa não teve lá esse dinheiro para poder purgar a mora nesse prazo de 5 dias, mas ela tem um direito de se defender na ação de busca e apreensão. Existe o direito de defesa, o contraditório para defesa é um direito constitucionalmente previsto. Então a pessoa ela pode se defender. Aí muitos perguntam, mas eu tenho alguma chance nessa defesa, eu posso reverter alguma coisa? Então, existe sim. Tá? A lei também prevê, o Decreto-Lei 911/69, lá no artigo 3º, parágrafo 6º, diz o seguinte: se no final do processo o juiz julgar improcedente o pedido, o banco vai ser condenado a uma multa indenizatória de 50% do valor do financiamento. Isso ocorre, Robson, porque o banco às vezes não consegue comprovar a mora.
que é justamente o que o doutor Romário está falando agora há pouco, do seguro. São requisitos que a lei exige. Então, assim também como acontece com o seguro, na busca e apreensão, o banco, antes de entrar com o processo, você precisa notificar o devedor, dizendo, olha só, você está me devendo, tem já esse valor aqui, se você não me pagar no prazo X, eu vou entrar com a busca e apreensão. Então, é uma notificação prévia. Há situações que o banco não consegue comprovar isso, às vezes não manda, por exemplo, o endereço dessa carta para o endereço do contrato do financiamento. Então, não cumpre ali o requisito da lei. Então, às vezes há situações que a justiça defere a liminar de busca e apreensão, é uma decisão no início do processo, só que o processo vai seguir o seu curso normal. E se a pessoa ali se defender e verificar, por exemplo, que houve esse vício, essa formalidade não foi cumprida, lá na frente o juiz vai, entre aspas, voltar atrás na decisão, ou seja, vai julgar improcedente. Agora, se o banco já tiver vendido o carro, o banco vai ser condenado nesta mesma ação a pagar 50% do valor do financiamento. Então, ainda assim, existe essa possibilidade, embora seja remota, porque os bancos, de fato, eles tomam muito cuidado para cumprir todos esses requisitos da lei, só que furos, erros acontecem com qualquer um. Então, há situações, sim, que a pessoa, se ela verificar esse erro através do seu advogado devidamente habilitado, pode, sim, lá na frente, conseguir reverter isso. Olha que bacana, você também tá craque em negócio de lei, de artigo, de... É convivência com o Romário. Vocês têm um dia, assim, só para estudar isso, gente, vamos ver que você vai, né, arguir. João, você está aqui do meu lado, o estreante do programa aqui, João, do escritório também, doutor Romário Bezerra. E a gente só está falando de notícias boas aqui até agora. Sim. Né? E a gente teve uma prévia aqui, antes aqui em off no nosso podcast, e você estava falando daqueles empresários que têm grandes chances de rever valores pagos a maior, até mesmo por tributos pagos indevidos ou pago a maior. Não é isso? Aí a gente já entra em direito tributário, né, João? Exatamente. Direito tributário é a melhor matéria do direito. Já eu vou puxou o saco puxar pra essa ele. sardinha. Ó, eu tô com 2 consumidores aqui, hoje vai ter treta aqui. Eu vou puxar. minoria. Eu também tenho Ele é do direito público. também. Eu tenho um suporte aqui, doutor David também é fera em direito tributário, direito público. Então, assim, direito tributário eu vejo como uma área completa do direito. Nada se move no país sem o direito tributário, certo? É que o direito tributário vai estar presente em tudo. É uma lei completa. Está no CTN, Código Tributário Nacional, está no Código Civil, está na Constituição, tem lei complementar, tem os anexos da lei complementar. Então, assim, o direito tributário está presente em tudo. Em relação aos empresários em si, eu vejo que é uma frase que eu costumo dizer: o empresário ele não tem a obrigação de saber da lei. Conhecer lei com o doutor Romário, doutor Davidson, expert no assunto, escritório Romário Bezerra em si, mas é obrigação do empresário ter a responsabilidade de ter uma assessoria jurídica que lhe dê esse amparo no direito tributário propriamente dizendo. E o direito tributário em si, ele garante ao contribuinte, seja pessoa física ou pessoa jurídica, essa segurança. O que acontece? Por não conhecer do direito em si, muitos contribuintes, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, acaba cometendo alguma falha, certa vez ou outra, em relação ao recolhimento dos tributos. Então, certo é que em qualquer momento, em determinado momento, o empresário ele vai acabar recolhendo tributos de uma forma desnecessária, ou então indevida, ou então tributos a mais, ou então a menor, e pode acabar sendo prejudicado de uma maneira ou outra. Porque é aquilo, com a receita a gente não brinca. Bem disse o doutor Romário que lei a gente não questiona, lei a gente cumpre. Essa é a realidade. Então, qual a garantia que o empresário ele vai ter se ele está, de fato, agindo de acordo com a lei ou não? Ele não vai conseguir saber isso por conta própria. Não tem informação para isso. Também não é a obrigação dele. É contratando um advogado especializado no assunto. Então, existem centenas de tributos em si impostos que são recolhidos de uma forma maior e esse contribuinte ele tem não só o direito de determinados tributos, ele ter ali devolvido proporcionalmente o valor, né, que ele pagou a mais, ou então compensado nesses próximas cobranças dos tributos. O Dr. David falou acerca do IPVA. É um exemplo que, assim, eu só quero trazer mesmo a fim de comparação. A proporcionalidade. O IPVA ele é pago na sua integralidade e se a pessoa tiver o roubo do seu veículo ali, ela recebe proporcionalmente o valor que foi pago do IPVA. E esse valor pode ser restituído ou compensado no seu próximo IPVA quando você pegar um próximo carro. E a mesma coisa é o direito tributário para os empresários em si. Recolheu a mais? Recorre de uma forma administrativa, busca novamente a restituição daqueles valores proporcionalmente que foram pagos a mais.
e você pode receber isso em espécie ou então você pode ser compensado, assim como já foi dito anteriormente. E uma dica que eu queria dar, especialmente falando acerca dessas assessorias em si. Empresário, se você tiver assessoria contábil, peça referência, indicações do seu contador de um escritório de confiança. E a mesma coisa o contrário. Você que tem uma assessoria jurídica e não tem um contábil, peça indicação do seu advogado de um escritório contábil. Porque geralmente, e é muito bom a gente olhar por essa ótica, eu não consigo ver com muita evidência essa parceria entre o advogado e o contador. Mas é muito bom que tenha, sabe? Porque nós conhecemos casos de escritórios que têm parcerias com escritórios de contabilidade. E esse serviço de planejamento tributário, quando feito de uma forma que se dê um auxílio entre o advogado e o contador, você consegue preencher todas as lacunas, fechar todas as arestas, você está 100% protegido daquilo que você poderia acabar sofrendo algumas penas em relação aos tributos. Então, é uma dica que eu deixo também, inclusive. Se você tiver uma assessoria jurídica, busque uma assessoria contábil. E de preferência que seja um contador, que seja um escritório parceiro do seu escritório de advocacia. Porque assim, os dois caminhando juntos, as coisas são muito melhores. E a mesma coisa no cenário contrário. Você que tiver uma assessoria contábil, peça uma indicação ao seu contador de um advogado de sua confiança. A gente vê isso na nossa própria rotina, né, Rosa? Então é a dica que eu queria deixar para os empresários e contribuintes no todo. Com certeza. Você está estreando aqui, mas você veio numa classe falando. Tô vendo ali. Passa por osmose, eles são muito inteligentes. Conviver nesse ambiente inspira a gente. Que bacana, e ele está falando ali. E você, por favor. Que legal, maior orgulho de você. E é bacana aqui, brincadeiras à parte, você falou uma coisa muito importante, muito séria, porque aqui no Brasil, meu pai trabalhava para uma empresa multinacional, a Imuno, que era um laboratório de medicamentos derivados de sangue, né? Então ele fazia muitos remédios para hemofílicos, aidéticos e tudo mais. Fica aqui na Adolfo Lutz, na Gávea. A matriz dela era em Viena e o Brasil era apenas uma filial, correspondia a 5% do faturamento mundial e tudo mais. E eles ficavam, quando tinha auditoria, né, de Viena para o Brasil, os representantes de Viena ficavam assim espantados como era calculado a tributação do Brasil. Eles não entendiam. No meio da explicação, eles falavam, vamos tomar um café? Porque eu não vou entender isso. Né? Porque quando você fala que você paga de imposto de renda 4,8%, a pessoa pergunta, mas por que 4,8%? Porque 4,8% é 15% sobre 32% de um lucro presumido. A pessoa, né? Então, é uma conta para chegar aos 4,8%. Né? Quando você fala que paga 2,88% de contribuição social, é 9% de 32%, que é o lucro presumido pelo governo. Não é isso? Ou ela paga com raiva ou ela não paga com raiva. Não, ela paga, é 2,88, não pago, mas o que ela acha que é o que ele está dizendo. Né? Não, e quando você fala com convicção, a pessoa, não, deve ser isso aí mesmo. Falou com tanta convicção. É 9 de 32, é isso, é da 2,88, vamos fazer a máquina, vamos fazer um cálculo, e você faz a pessoa, deu 2,88. Então, assim, e existe, eu estou falando de uma empresa de lucro presumido, né? Mas existem empresas de Simples Nacional, existem empresas de lucro presumido, lucro real, cada uma tem uma forma de tributação diferente, e é muito importante realmente para você, empresário, você que quer abrir empresa, você que tem a sua empresa, independentemente do tamanho da sua empresa, se ela é micro, se ela é média, se ela é grande, se ela é simples, se ela é lucro presumido, precisa de uma assessoria jurídica juntamente com o escritório de contabilidade. Realmente, aí você fala, vou gastar muito. Não, aí é que está o grande segredo. Você não está gastando, você está investindo para você não gastar muito. Gastar muito é você pagar sem conhecimento do que está pagando. Ali você pode estar pagando muito. Pode estar, tá? A possibilidade é muito grande, conforme falou o doutor João aqui. Então, se você tem um time, né, que você tem um escritório de contabilidade em conjunto com uma assessoria tributária ali, acabou, você minimizou o teu risco de estar pagando a maior, bem a risco quase zero. E se você já errou pagando a maior, você, conforme o doutor João falou, você ainda tem a possibilidade de rever ou compensar
com futuros impostos a pagar, não é isso, doutor? Exato, você pode... Eu já aprendi aqui. É isso, é simples, é muito simples. Ou você recebe, tem a possibilidade de receber determinado valor, proporcionalmente pago a mais, ou então esses valores serão abatidos, serão compensados futuramente nos impostos a serem recolhidos. Então, assim, é muito bem dito o que você disse acerca do investimento, porque não é gasto. O empresário, infelizmente no Brasil, não temos a cultura do empresário olhar para os investimentos como gastos. Então, um funcionário especializado, ele é um gasto e não um investimento. Essa é a cabeça do empresário, infelizmente. É de despesa e investimento, né? Exatamente. Então, assim, qual é a vantagem de ter um escritório de advocacia voltado também para a área de gestão de negócios, gestão de empresas? É porque o valor que você vai pagar por essa assessoria, na maioria das vezes, existem casos, Robson, em que o empresário ele é restituído de, um exemplo aqui, algo hipotético, R$100 mil o imposto que pagou a mais. E mensalmente dizendo, o honorário não chega a 10% desse valor, não chega a 5% desse valor. Então tu vê que se paga, né? Se paga bem. Muitas vezes. Exatamente. E além disso, a questão do planejamento tributário vai alavancar essa empresa de uma forma que ela vai lucrar, vamos supor, quantas vezes mais. Sim. Acerca desse tema, né? Então, assim, é investimento, é literalmente investimento. O empresário que ele quer evoluir, ele tem que investir em uma assessoria. Exatamente, uma boa assessoria. E eu estou com eles aqui. Hoje, eu vou tirar uma onda. O Casa do Garay, juntamente com o escritório Romário Bezerra, deu aulas aqui, deram aulas aqui de informações para você, tanto do direito do consumidor quanto do direito tributário em um único lugar. Escritório Dr. Romário Bezerra. Doutor Romário, muitíssimo obrigado pela tua participação e, por favor, deixa as tuas disposições finais para a gente e deixa o @ do teu escritório aqui também. Não, é sempre um prazer, como a gente já disse aqui, estar aqui, trazer essas informações, dicas importantes, né, para consumidores e contribuintes, elucidar determinados temas que parecem tão complexos. Então, assim, continue acompanhando aqui as publicações que são feitas no podcast Casa do Garay, porque são profissionais, como é muito dito aqui pelo Robson, do mais alto gabarito. Então, você que quer se manter bem informado, esse daqui é o caminho e, principalmente, né, aqui não tem achismo, aqui tem informações técnicas. Para quem quer nos acompanhar nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é o @romariobezerra_advocacia. Quem quiser também tem o nosso site, que é o www.romariobezerra_advocacia.adv.br. E quem quiser nos contatar pelo WhatsApp, basta nos adicionar, não é? E discar e ligar para o DDD 21 97677 8704. Repetindo, 21 97677 8704. Maravilha, doutor Romário Bezerra, que já deu todas as redes sociais, todos os telefones, já que é tudo do mesmo escritório, né? Esse timaço aqui tá tudo numa seleção só. Doutor David, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui e deixe suas disposições finais aqui pra gente. Eu que agradeço, Robson. Mais uma vez, fico muito feliz em ser convidado a participar desse programa que tem levado aí informações ao público de uma forma geral. A gente sabe que a informação é um poder muito grande, muito forte. Então, fico muito feliz de estar aqui compartilhando, tá? E é isso. E é isso, aqui é só fera, que entra aqui no podcast Casa do Garay. E queria agradecer também ao doutor João, né, estreante aqui do programa do podcast Casa do Garay. Estreou muito bem, o cara não ficou nem nervoso, nem tremeu. A mão aqui, eu olho logo para a mão da pessoa, quando ela está muito calma assim, a mão está assim, mas não, ele está ali, ó, igual apresentador de Jornal da Noite. Muitíssimo obrigado, tá, pelas tuas informações, por ter enriquecido aqui o nosso podcast com informações importantes do direito tributário também, e eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas vezes que você virá aqui no podcast. Com certeza, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz realmente. O que pudermos somar aí para contribuir, vamos para cima. É isso aí, gente. Podcast Casa do Garay, hoje, né, no quadro Endireitando, com essas feras, doutor João, doutor David Ferreira, doutor Romário Bezerra, que eu sempre falo aqui, e eu não brinco não, já são sócios do programa, porque eles sempre enriquecem nosso conhecimento com informações tão importantes. Muitíssimo obrigado pela moral que vocês sempre nos dão. É o que eu falo, ó, vai nesse botãozinho aqui, inscrever-se, você que ainda não é inscrito,
clica no botão inscrever-se, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica no sininho, por último a palavra todas, você clica na palavra todas, que todas as vezes que aparecer um episódio novo, você será notificado, você será notificada. Aqui também tem o símbolo do gostei. Vai lá e clica, que você está avisando o algoritmo do YouTube que esse programa aqui não é nada desrespeitoso e só soma os teus conhecimentos. Obrigado pela moral que vocês têm nos dado também nas outras redes sociais, que é o Instagram, que é o Facebook, TikTok, Kawaii. A gente está em todas levando informações para vocês. Vocês estão comentando, vocês estão curtindo e a gente está crescendo junto. Obrigado pela moral e até o próximo episódio. Beijo no coração.